prazer estar com vocês. Estamos dando início a mais um semestre acadêmico dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Vocês, alunos que estão agora no segundo e terceiro semestres instalados, e é um prazer que vocês estejam aí nos assistindo e com certeza empolgados, ansiosos para o início desse semestre. Logo mais vocês terão a fala da professora Janaína para a disciplina de Direito Empresarial. Avisos importantes, né, que a gente chama então de lembretes, na verdade, é de que vocês têm à disposição o seu tutor presencial como referência principal na sua sala e a equipe de staff, coordenação acadêmica do polo, secretaria para orientações gerais. Também é importante lembrá-los que o seu tutor à distância é o seu elo com a universidade nos momentos em que você não está no polo e com certeza você deve fazer uso de todos os mecanismos de comunicação para que então tenha condições de aferir a melhor condição de informação e, naturalmente, ter toda a tranquilidade no desenvolvimento das suas atividades. Eu, professor Ivan e a professora Vânia, estamos muito felizes de tê-los conosco. Para você que está aí nesse momento do outro lado e faz, então, uso das ferramentas de mediação, aqueles polos que estão conectados via chat central devem encaminhar suas dúvidas normalmente, que serão, então, mediadas pela equipe de tutoria que está ali do lado, assim como para os polos que se juntaram a nós na nossa rede e que fazem uso da ferramenta Skype for Business, passo agora a vocês, então, o contato para a mediação. Débora, com h8.tutel@croton.com.br. Repetindo, Débora, com H no final, número 8.tutel@croton.com.br. Passo agora, então, a palavra à professora Vânia, que dará também suas boas-vindas. Muito obrigada, professor Ivan. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Desejo que esse semestre, então, seja um semestre de sucesso, de muito estudo, e a coordenação acadêmica aqui também estamos à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Então, bons estudos e a gente volta a se falar em outro momento. Um grande abraço a todos. Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Direito Empresarial. Eu sei que muitos de vocês aí podem estar falando, mas o material aqui está constando o professor João, e realmente eu não sou o professor João, eu sou a professora Janaína Vargas Testa, mas a aula de hoje eu estarei junto com vocês, porque o professor, infelizmente, ele não pode estar aqui, né? Ele teve um compromisso, então essa primeira aula de Direito Empresarial sou eu, professora Janaína, que estarei ministrando, estarei junto com vocês. Então, é um prazer. Para quem ainda não me conhece, eu acredito que alguns, os tutores à distância, os tutores presenciais, provavelmente do curso de administração, talvez me conheçam, mas enfim, acredito que os tutores do curso de contábeis não me conhecem ainda, então eu sou advogada, atuante na área trabalhista com maior ênfase, mestre em Direito, e é com muita, assim, alegria que eu venho falar um pouquinho do direito empresarial com vocês nessa aula de hoje, ok? Pois bem, e para a gente começar o nosso estudo, a gente tem que pelo menos entender um pouquinho
qual é a proposta da disciplina de Direito Empresarial? Afinal, o que ela pretende, né, tanto para o curso de ADM quanto para o curso de Contábeis, pensando um pouquinho da nossa primeira unidade do nosso livro. Vamos lá para a tela para a gente ver, então? A gente começa ali, pessoal, verificando qual é o resumo da nossa aula de hoje. Então, a gente está trabalhando Direito Empresarial. A nossa competência, o nosso intuito é conhecer as relações comerciais e também as relações empresariais. E por isso, a gente vai começar estudando um pouquinho a introdução ao direito empresarial, verificando qual é esse campo do direito. O que é, na verdade, a figura do empresário? Será que todos podem ser empresários? Será que qualquer pessoa pode se lançar um empresário? Quais são os requisitos? Qual é a capacidade do empresário? E mais, quando a gente se lança no mercado, seja como empresário ou seja como empresa, como uma sociedade empresária, qual é a responsabilidade que esse empresário tem em relação aos fornecedores, aos consumidores e também em relação aos seus próprios empregados, ou seja, em suas relações internas. É um pouquinho sobre essa questão que a gente vai começar a nossa aula, ok? E aí, para a gente pensar, eu trago para você a seguinte proposta. O convite ao estudo. A gente precisa, então, pensar um pouquinho a questão do que é justamente o direito. Lembrar que o direito empresarial, ele está ligado ao direito, justamente ao direito privado, ok? E também já pensar um pouquinho, como que a gente pode justamente entender um pouquinho do direito empresarial e por que será que o direito empresarial ele está dentro do campo do direito privado? Porque quando a gente está falando de direito empresarial, nós estamos falando do mundo do quê? Das relações comerciais, das relações empresariais. É aquele que se lança no mercado para produzir bens, serviço, então ele vai ter uma relação com quem? Com os particulares, com o cidadão. E é em virtude disso é que justamente em que ele vai buscar a sua manutenção, né? Ou seja, é justamente nessa relação com os particulares é que ele vai criar as suas relações empresariais. E é por isso que a gente diz que o direito empresarial, então, ele está justamente no campo do direito privado, ok? Então, vamos lá começar nossa aula e a gente vai ver o nosso primeiro vídeo de abertura. Vamos lá. Olá, estamos começando a disciplina de Direito Empresarial. Nessa unidade, iremos conhecer e estudar as relações comerciais e como se articulam entre empresa, empresário e o mercado consumidor. Para compreender o direito empresarial, precisamos entender que ao falarmos em direito, estamos tratando de um conjunto de normas e regras que buscam reger as relações empresariais. E que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Os princípios jurídicos em que se baseia o direito comercial são encontrados na livre iniciativa, na liberdade de contratar, na livre concorrência e na função social da empresa. Para compreendermos melhor esse conjunto de normas, vamos assistir a reportagem feita com o advogado Aloysio Filho e também com a microempreendedora individual Camila Cruz. Confira! Você já pensou em ser empreendedor e trabalhar na sua própria empresa? Ou melhor que isso, já começou a transformar esse desejo na sua realidade profissional? Muitos brasileiros sim. Como é o caso da Camila, uma psicóloga que deixou seu trabalho em uma grande multinacional para se dedicar a um projeto pessoal e viu a possibilidade de crescer profissionalmente, se tornando microempreendedora individual em sua casa. Eu sempre tive aquela vontade de poder trabalhar por conta própria e principalmente porque quando você está dentro de uma empresa, você é obrigado a seguir normas, procedimentos, orçamentos, né? E normalmente a área de RH é uma das áreas mais
afetadas diante de uma crise, diante de uma redução de custos. Então, eu sempre sentia que eu precisava fazer mais pelos colaboradores das empresas que eu trabalhava, mas que eu não podia e eu tinha, obviamente, que seguir as regras da empresa. E aí, então, eu comecei a trabalhar como orientadora de carreiras e como coach para realmente poder fazer pelas pessoas aquilo que eu acreditava que era importante, para poder realmente me dedicar a esse sonho e aproveitar esse momento que juntava muito o meu desejo e também com o momento do país. A lei que regularizou o MEI é de 2009 e, desde então, segundo dados do Portal do Empreendedor, formalizou no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. O MEI também passou a ser uma opção aos empresários devido ao cenário ideal quanto à tributação e organização fiscal. O microempreendedor, eu acredito que realmente é a melhor alternativa para quem está começando, para ajudar realmente o profissional e principalmente para legalizar muita gente que às vezes trabalhava sem ter essa legalização mesmo, né? E empreender é isso, você tem que correr atrás todos os dias. Então, assim, ter uma tributação menor já ajuda muito. Mas o microempreendedor individual deve se atentar também aos requisitos legais necessários para o exercício da atividade empresarial, pois ele está sujeito a todas as obrigações trabalhistas. As exigências, ele não pode faturar mais do que 60 mil ao ano e não pode ter participação em uma outra sociedade ou ser titular de uma atividade empresarial. Na questão de benefícios, ela apresenta uma extensa gama de benefícios, que podem ser a facilidade burocrática, ela conseguir o registro no CNPJ para poder abrir conta corrente no nome dessa atividade empresária, poder emitir notas fiscais, além disso, ter benefícios previdenciários, entre outros. Para nos aprofundarmos na matéria, iremos conhecer a origem das relações comerciais e os reflexos de situações históricas para compreendermos os diferentes momentos do direito comercial e a distinção das atividades empresariais. Estudaremos as fontes do direito empresarial para conhecer as aplicações de seus princípios e suas características. Veremos também as características e as exigências legais em relação à constituição das empresas de micro e pequeno porte, sociedades empresariais, companhias limitadas e anônimas e a MEI, que se trata de microempreendedores individuais. E, por fim, iremos estudar a conceituação e a aplicação da responsabilidade civil, suas espécies e aplicações, e também as questões relacionadas à capacidade civil e sua interação com o direito empresarial. Esses conceitos serão abordados ao longo da unidade e usados na nossa SR. João é o personagem principal da SR dessa unidade. Ele trabalhou na mesma empresa durante 10 anos e recentemente foi desligado de seu cargo. Vislumbrando a oportunidade de se tornar empresário, João decidiu abrir uma loja voltada ao cuidado dos animais de estimação, o Dog and Cats Pet Shop. Para abrir seu próprio negócio, ele precisará colher informações e conhecer a atividade empresarial, a teoria da empresa, os tipos de empresas e sociedades, enquadramentos legais e também a responsabilidade social. Ao longo da unidade, João enfrentará 4 SPs, que você irá solucionar aplicando seus conhecimentos em situações cotidianas. Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no ambiente virtual de aprendizagem. Lá também estão as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Legal, né, pessoal? Vocês viram quanta coisa bacana que vocês vão aprender na aula de hoje. E a gente percebeu que, na verdade, nós vamos fazer algumas adequações em relação a esse vídeo que a gente acabou de dizer, porque nós tivemos algumas alterações legislativas que nós vamos falar na aula de hoje. Mas é importante a gente saber que nós vamos, então, adentrar no conhecimento de direito empresarial, tentando solucionar os problemas que o João nos apresenta. E, para isso, vamos lá para a tela. Olha só, a gente vai precisar compreender
entender todas essas questões e, além disso, então, nós vamos resolver os problemas do João, que se lançou a criar uma nova empresa. Será que ele vai se apresentar como microempreendedor, como empresário individual ou vai criar uma sociedade? São esses aspectos que a gente vai descobrir no nosso próximo tópico. A gente se encontra daqui a pouco. Até lá! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Olá! Então vamos conhecer, pessoal, a nossa primeira situação-problema que você vai me ajudar a resolver? Vamos lá então. Olha só, e a gente começa verificando justamente ali que o João, ele já escolheu o nome do seu pet shop, que se chamará Dog e Cat. João, então, resolveu criar justamente um pet shop. Só que ele não sabe exatamente quais são os requisitos que ele precisa cumprir para ele se tornar um empresário. Afinal de contas, a gente sabe que existem pessoas que são impedidas legalmente de iniciar tal atividade. Aí eu pergunto para você, quais será que são os requisitos que podemos saber, conhecer para ajudar a solucionar o problema do João? Será que todo mundo pode se lançar como empresário? Será que as pessoas ditas incapazes de exercer alguns atos da vida civil? Vou dar um exemplo. É possível que uma pessoa de 14 anos de idade possa se lançar como empresário? Será que há algum requisito que a lei impõe para que eu possa ser empresário? São essas questões que a gente vai começar a pensar agora. Só que antes, para a gente solucionar esse problema do João e dizer quais são os primeiros requisitos que ele deve cumprir para lançar o seu pet shop, a gente precisa pensar o seguinte. Historicamente, se a gente fosse analisar o direito empresarial ao longo do tempo, será que as relações comerciais e empresariais, elas sempre foram as mesmas? Tenta pensar um pouquinho. Se a gente for lá lembrar das nossas aulas de história, lá do ensino médio, e se a gente for pensar, por exemplo, os fenícios, ou até mesmo outras pessoas que viveram antigamente, será que eles realizavam algum tipo de atividade empresarial ou atividade comercial? Então, pensar um pouquinho sobre isso. Será que ao longo do tempo, a sociedade, quanto mais complexa ela se tornou, as relações sociais mudaram? Vocês concordam comigo que a atividade empresarial também pode ter sofrido alterações? E é sobre isso que a gente vai começar a pensar agora. Então, vamos lá. Olha só. E a gente começa pensando o seguinte, que, na verdade, nós tivemos uma alteração muito grande na nossa legislação voltada ao direito empresarial. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de que antes se falava que tudo era direito comercial. Por quê? Porque se valorizava muito a ideia dos atos de comércio. Tinha uma força muito grande essas ideias dos atos de comércio, inclusive com influência da França. Mas depois, então, na verdade, quem era, entre aspas, a figura do empresário? Quem realizava algum tipo de comércio. Ao longo do tempo, a gente começou a conceber a ideia da teoria da empresa, porque a empresa, como a gente concebe hoje, que é uma atividade organizada, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco,
Essa ideia de empresa, ela nem sempre existiu. O que a gente tinha era ideias o quê? Atos comerciais, como por exemplo, a questão de trocas, como por exemplo, quando você fazia algum tipo de troca comercial, quando você emitia uma duplicata, não porque a duplicata é mais recente, mas quando você fazia uma nota promissória, esse tipo, as vendas que eram realizadas é que se dizia que era atos de comércio. Com a intensificação das relações humanas, é que a gente começou a criar a ideia de um espaço como empresa, certo? Foi então que, a partir dessa ideia de teoria da empresa, é que a gente começou a entender que a empresa ela é um fenômeno econômico que compreende a organização dos chamados fatores de produção. Para que eu tenha uma empresa, eu preciso que ela tenha uma organização. Eu preciso que ela tenha uma atividade, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu preciso que ela tenha uma atividade produtiva, ou seja, ela tem que ter ao mesmo tempo capital, só um pouquinho, gente, que tá... Ela precisa de capital, certo? Eu preciso de trabalho, ou seja, mão de obra e tecnologia. É nesse sentido que... Agora a gente está conseguindo escrever. Então, é nesse sentido que eu preciso para poder criar a ideia de empresa. Então, ela sempre vai ser um fenômeno econômico, mas ela vai estar ligada à ideia do capital, trabalho e tecnologia. Eu tenho que ter o emprego desses três elementos conjugados dentro de um espaço, de uma atividade organizada para eu conceber a ideia de uma empresa. Ok? A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso ainda. Só que os estudiosos do direito empresarial, para eles tentarem elencar o que é importante nessa ideia da teoria da empresa, eles trouxeram alguns perfis, ou seja, os elementos que fazem parte, os elementos que constituem o que é uma empresa. Então, vamos lá ver. Olha só. O que o professor sustenta, então? Que ela é um fenômeno poliédrico. Por quê? A gente tem o perfil subjetivo. O perfil subjetivo é quem? A figura do empresário. É a pessoa que vai realizar essa atividade empresarial. Eu tenho o perfil funcional, que é a função, a atividade de empresa. O perfil objetivo, que quer dizer o quê? O que eu vou criar, ou seja, que tipo de função essa empresa terá. Que tipo de objeto social ela vai justamente contribuir e deixar para a sociedade. Ela vai ser, por exemplo, uma produtora, ela vai produzir bens, ela vai ser uma prestadora de serviço, ou seja, qual é o objeto social que ela vai carregar, certo? E o perfil corporativo, que a gente não usa mais tanto hoje, porque ele tem lá uma ideia muito forte que predominava na Itália, porque a gente teve uma influência italiana nesse momento, que é a ideia de que a empresa ela é uma corporação, tem esse aspecto corporativo, porque ela envolve tanto, por um lado, tanto justamente o trabalhador com o empresário, ou seja, a figura dessas duas é que fazia esse efeito corporativo. Mas a gente não fala tanto mais disso hoje. Quando hoje nós estamos falando de empresa, a gente tem que lembrar então que ela realiza uma atividade organizada para a produção de produtos e serviços, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, ela além disso, ela tem a figura do empresário, que é aquele responsável pela realização da atividade empresarial, obviamente, não é? Então, ela precisa ter esses elementos para que ela tenha caracterizada a ideia de empresa. Então, ela tem um perfil subjetivo, esse perfil objetivo e o perfil funcional, que é a função que ela vai exercer na sociedade, ao mercado, que é justamente o quê? O seu papel de produzir bens e serviços, ok? Legal. E o que mais que a gente pode, então, saber da ideia da teoria da empresa? Vamos lá ver. Olha só, então, que é o perfil que a gente pode dizer assim, que é um pouquinho mais, didático, vamos pensar assim, ou mais atualizado, é que nós temos três, então, realidades distintas, mas que estão relacionadas.
Empresa, gente, ela sempre vai ser uma atividade. Eu sei que empresa, no senso comum, a gente usa como local. Às vezes a gente fala, na minha empresa, ou eu vou lá trabalhar na minha empresa agora, como se ela fosse um estabelecimento, um local. Mas, sob o ponto de vista do direito, empresa, na verdade, vai ser sempre uma atividade econômica organizada, obviamente. Lembra que ela tem que ter organizada por quê? Porque ela tem que ter capital, ela tem que ter mão de obra, certo? E ela tem que ter tecnologia. Insumos também, ela precisa do quê? De material. Então, a organização desses elementos de produção é que faz ela circular bens e serviços, ok? Por isso que a empresa hoje, o seu perfil subjetivo está ligado à figura do empresário e o seu objetivo ao estabelecimento. Estabelecimento não quer dizer local. Estabelecimento empresarial traz a ideia do quê? Da reunião de bens. Toda empresa, você concorda comigo? Ela realiza uma atividade econômica, porque ela está produzindo bens e serviços, ok? E ela é responsável, na verdade, ela é dirigida pela figura do empresário, seja o empresário individual, seja o sócio, não é? E, ao mesmo tempo, quando ela realiza isso, ela realiza mediante a utilização dos seus bens, todos os bens corpóreos, os bens incorpóreos. Por exemplo, o que são bens de uma empresa? O nome dela é um bem, todos os móveis que ela utiliza, todos os insumos, o material que ela utiliza também é um bem da empresa. A marca, a patente, se ela tiver alguma patente, algum registro, por exemplo, tudo isso faz parte dos bens dessa empresa. Essa reunião, esse complexo de bens é que a gente diz que está ligada à ideia de estabelecimento empresarial, ok? Então, a empresa ela tem a figura do empresário, que é que vai realizar a atividade econômica, e ao mesmo tempo ela precisa do quê? Do seu estabelecimento. O que é o estabelecimento? A reunião de bens que ela necessita para realizar a sua atividade econômica, ok? Legal, então vamos aprofundar mais um pouquinho. Além disso, a gente consegue então já entender o que é o empresário individual. Se o João, por exemplo, ele quer iniciar o pet shop dele como empresário individual, ele vai fazer isso como? Ele vai fazendo isso como uma pessoa física, porque o empresário individual sempre é uma pessoa física, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Só que não é todo mundo que pode se lançar como empresário individual. Por quê? Porque a lei, ela traz alguns impedimentos. Ela diz que não é todo mundo que pode ser empresário. Então, olha só, o que diz o artigo 972 do Código Civil para a gente? Podem exercer atividade empresarial quem está no pleno gozo da sua capacidade, e aí a gente vai entender o que é capacidade daqui a pouco, e desde que não forem legalmente impedidos, certo? Quem é a figura do capaz? Quem é que tem capacidade civil? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas se eu, por exemplo, tiver alguma incapacidade, eu não posso me lançar como empresário. E se eu também tiver algum impedimento legal, eu não posso. Mas quem são os impedidos legais? Quem é que não pode ser, por exemplo, um empresário individual? Ou seja, quem é que não pode se lançar como empresário individual? São essas questões que eu não vou responder agora, porque você vai me ajudar a gente a descobrir ao longo da nossa aula, ok? Então, problematizando mais ainda a nossa aula, vamos lá. A gente ainda percebe o seguinte, que as pessoas que estão impedidas de exercer atividade empresarial são quem? Aqueles que já se encontram falidos durante a realização da sua massa falida, ou seja, se ele estiver respondendo o processo de falência, ele não pode, ele está impedido de exercer atividade comercial. Quem é leiloeiro ou corretor também não pode. Servidor público, quando ele está na sua atividade pública, ele também não pode. Deputados e senadores não podem ser proprietários nem diretores de empresa, ok? Estrangeiros e sociedades em sede no Brasil também não pode. Inclusive, no caso de atividades de médico, no exercício simultâneo de farmácia. E o que os impedidos visam proteger? Por que essas pessoas, e eu poderia dar outros exemplos para vocês que não estão aí, eu poderia dar o exemplo, por exemplo, dos magistrados, eles não podem também ser empresários.
Os membros do Ministério Público também não podem, os militares também não podem. E por que eles estão impedidos, gente? Para justamente, porque tem um interesse público maior na atividade dessas pessoas. Então, para a gente respeitar o interesse público, o interesse da coletividade, é que eles não podem, ok? Então, vamos lá para a gente fechar nossa aula. Olha só. Então, resolvendo nosso problema, o João pode, então, exercer atividade? Sim. Por quê? Desde que ele tenha capacidade civil e desde que ele não tenha nenhum impedimento legal, não é isso? Nessa circunstância, ele poderia, então, abrir o seu pet shop como empresário individual, não é? Afinal, ele tem capacidade e não está impedido. É isso aí. Então, eu encontro vocês daqui a pouco para a gente ver a nossa segunda situação problema. Até lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá! Olha só, então até agora a gente já resolveu um problema do João que quer montar o seu pet shop. A gente sabe que ele quer iniciar o que é a sua vida empresarial, não é isso? E a gente sabe que para isso ele tem que ter capacidade civil, a gente já aprendeu que ele tem que ter capacidade civil, ou seja, ele tem que ter a possibilidade de exercer os atos da vida civil, não é? E, além disso, a gente também já aprendeu que, para além dele ter capacidade, ele não pode ser nenhum dos impedidos legais. A gente viu alguns exemplos de pessoas que estão impedidas de realizar qualquer tipo de atividade empresarial. Muitas dessas pessoas que nós comentamos que estão impedidas de realizar atividade empresarial, elas até podem ser sócias de uma empresa. Por exemplo, um magistrado ou membro do Ministério Público, ele pode ser um sócio cotista de uma empresa, mas ele jamais pode administrar uma empresa e muito menos realizar atividade empresarial. Mas ele pode simplesmente ser sócio. Então, em algumas circunstâncias, é possível ser sócio de uma atividade, mas jamais essas pessoas poderão ser empresários individuais. Os impedidos legais nunca poderão ser empresários individuais. Por quê? Porque eles realizam sozinho a atividade empresarial. Percebeu? Agora, você poderia me questionar, antes da gente adentrar na nossa SP2, você poderia me questionar, mas professora, e se porventura um impedido legal vier a realizar uma atividade empresarial? Como é que a gente faz? Os atos dele serão nulos? Ou seja, imagine que alguém que esteja impedido pela lei crie uma empresa e realize atividade empresarial. Ou às vezes nem chega a regularizar, ou seja, fazer o registro dessa atividade, mas realiza a atividade informalmente. Aí eu te pergunto, essa pessoa, ela vai ter algum tipo de sanção? Ela poderá sim ter algum tipo de sanção, mas o mais importante é que os atos que ela realizar como empresário, eles deverão ser válidos. Por quê? Porque as outras pessoas que vieram contratar com esse empresário, elas não podem ficar sem resposta, concorda comigo? Imagine que eu seja uma pessoa, um terceiro de boa fé, eu não sei que fulano, né? Imagine que o João, no nosso exemplo, ele seja uma pessoa impedida legalmente de realizar comércio ou realizar atividade empresarial. Eu não tenho esse conhecimento. Eu vou lá e celebro um contrato com o João. O João não terá, ele não deverá, por exemplo, ter que cumprir esse contrato que ele contratou comigo? Claro que sim, ele terá que cumprir.
Se ele não puder cumprir, ele vai ter que reparar os danos que eu irei sofrer. Isso significa que se alguém, porventura, que não pode exercer atividade empresarial, vier a exercer atividade empresarial, essa pessoa terá que reparar os danos que ela causar a terceiros, ok? E não poderia ser diferente, não é? Legal. Agora vamos ainda aprofundar mais um pouquinho a nossa conversa e a gente vai ver o segundo problema que o João pode enfrentar para criar o seu pet shop. Vamos lá ver? Olha só. Para que o João, então, ele possa dar início no seu objetivo, é necessário o conhecimento do direito, certo? Ok? Que irá regulamentar as relações comerciais da sua atividade empresarial. Que antes era conhecido como direito comercial. Por que antes era chamado de direito comercial? Porque a ideia de teoria da empresa ela é recente. Antes nós tínhamos só os atos de comércio, como eu falei para vocês, ok? Legal. Ciente da aplicação do direito empresarial, a gente precisa conhecer então quais são os princípios que irão reger e quais os reflexos no empreendimento do João. Na verdade, gente, todo mundo que resolve realizar algum tipo de atividade comercial, ou qualquer pessoa que, na verdade, se lança no mercado para criar uma empresa ou para atuar individualmente, realizando uma atividade econômica, buscando lucro, produzindo bens e serviços para a sociedade, não é assim? Essa pessoa, ela tem na verdade não a pessoa em si, mas a atividade empresarial que ela está criando, ela precisa ser regulamentada em cima de alguns princípios. Por quê? Sob pena de não cumprir a função social dessa atividade empresarial. Como assim, professora, função social? Ora, tudo tem que ter uma função social. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo que se realiza tem que buscar o quê? Também uma contribuição social, ou seja, tem que ter uma finalidade para a sociedade. Você concorda comigo que alguém que se lança como empresário está gerando emprego? Está gerando riqueza? Está produzindo bens e serviços? Ou seja, está fazendo circular o mercado? Claro que sim. Concorda? Agora, ao mesmo tempo que essa pessoa que se lança para essa atividade econômica, ela tem essa finalidade, ela precisa primeiro seguir a legislação, atuar de maneira ética, não é? Ou seja, para não cair em concorrência desleal, para que o mercado tenha lisura. O que é ter lisura no mercado? Para que as relações comerciais sejam baseadas na boa-fé. Né? E para isso, a gente precisa respeitar, por exemplo, a legislação trabalhista, né? A legislação consumerista, ou seja, os consumidores. Eu preciso também respeitar a legislação empresarial para respeitar os contratos empresariais que eu vou celebrar. E também eu preciso que, gente, permitir que os trabalhadores que laboram nessa empresa, elas tenham o quê? Elas também consigam se desenvolver socialmente, economicamente e socialmente. Essa é a finalidade social de uma empresa. Não só isso, mas isso que eu falei para vocês, a gente pode resumir como as funções sociais de uma empresa. É por isso que o empreendimento do João, ele também tem que ser respaldado em alguns princípios. Princípios constitucionais, que estão lá no artigo 170 da Constituição Federal e em outros artigos também, que o nosso principal documento jurídico, que é a Constituição, diz que todo empresário deve seguir. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos lá. Olha só. Então, para isso, primeiro, a gente tem que respeitar o princípio da livre iniciativa. O que é livre iniciativa, gente? Livre iniciativa é a possibilidade que eu tenho de me lançar no mercado, desde que eu atenda os requisitos, não é? Para que eu possa buscar o lucro, porque toda atividade empresarial busca lucro, mas ao mesmo tempo que eu gere empregos, que eu gere circulação de riquezas, né, no mercado. É para isso que a gente cria uma empresa. E é por isso que a Constituição nos deu o princípio da livre iniciativa, não é? Então, a ideia de que a empresa privada e a sociedade têm acesso a bens e serviços, claro, quem é que vai criar esses bens e serviços? É a empresa privada, não é?
A busca do lucro como principal motivação? Sim. Necessidade jurídica da proteção do investimento? Claro, eu preciso que o direito empresarial regulamente essa atividade, porque senão vira tudo caos, concorda comigo? Reconhecimento de que a empresa, ela gera empregos e riqueza para a sociedade. Sem dúvida, é por isso que a Constituição Federal, ela nos garantiu o princípio da livre iniciativa. É a liberdade que você tem de iniciar um negócio. É a liberdade que você tem de contratar, de iniciar uma atividade empresarial. É isso que está dizendo a Constituição Federal. E ela, na verdade, nos deu esse princípio da livre iniciativa, que não está desvinculado dos valores sociais do trabalho. Ela nos deu justamente esse princípio para que a gente consiga, então, atender a finalidade ou a função social da empresa, ok? Mas não é somente ao princípio da livre iniciativa que é importante nesse processo. Não. A gente ainda tem outros princípios que estão interrelacionados. Vamos lá ver. Olha só. A gente também tem o princípio da liberdade de contratar, ou seja, eu contrato com quem eu quiser, né? Eu tenho essa liberdade. O princípio do regime jurídico privado. Por quê, gente? Porque o direito empresarial, as relações empresariais, ela é regida pelo regime jurídico privado, certo? E não público. Não é, por exemplo, o órgão público que vai ditar as regras, mas simplesmente ela vai ser regulamentada pelo regime jurídico privado. É a liberdade que essas pessoas têm de iniciar o seu negócio e estabelecer a função para o seu negócio, tá? Além disso, o princípio da livre concorrência. Eu poder me lançar no mercado e concorrer. Porque, na verdade, hoje a gente veda qualquer tipo de monopólio, qualquer tipo de cartel, não é? Para permitir que haja livre concorrência, porque a livre concorrência ela é muito positiva. Ela é positiva por quê? Porque ela aumenta a qualidade dos produtos e serviços, concorda? E ao mesmo tempo que ela aumenta a qualidade, o que ela faz? Ela induz a redução de custos, não é? Por isso que a livre concorrência ela é super importante, tá? E daí, para a gente garantir a livre concorrência, a gente precisa entender que a ordem econômica ela tem que ser baseada nesses princípios. A gente tem que respeitar o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade. Todos têm direito de se lançar no mercado, não é? E, ao mesmo tempo, permitir a dignidade da pessoa humana, sem dúvida alguma, ok? Então, o princípio da função social da propriedade e o princípio da preservação da empresa também são importantes. Esse da função social eu já falei bastante com vocês. A ideia de que sempre, pessoal, guardem isso com vocês. A propriedade, ela obriga. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda propriedade que nós temos, e uma empresa, ela é uma propriedade, tá? Então, imagine que você seja proprietário de terras, que você tenha uma casa, um imóvel. Toda propriedade que nós temos, ela tem que ter uma função social. A terra tem que ser produtiva, certo? A sua residência que você mora, o seu imóvel, imagina que você é proprietário de um imóvel urbano. O seu imóvel urbano, ele também tem uma função social. Inclusive, se você não cuidar do seu imóvel residencial, por exemplo, se ele vier a simplesmente encher de algum tipo de praga, né? Se de repente você não cuidar mais desse imóvel, inclusive, o município ele tem a possibilidade de desapropriar o teu bem. Ele pode, inclusive, aumentar o valor do teu IPTU se você não tomar esse cuidado. Por quê? Porque a propriedade, ela obriga, ela tem que ter uma função social, certo? Como a terra tem que ser produtiva, como a empresa também tem que ser produtiva. E a empresa, além dela ser produtiva, como ela gera emprego, ela gera circulação de riquezas, ela, ao mesmo tempo, ela tem que ter a ideia da sua responsabilidade social. Essa é a função social de uma empresa, ok? E, ao mesmo tempo, o princípio o que é o princípio da preservação da empresa? A gente tem que criar mecanismos na legislação para preservar a empresa no mercado. A empresa ela tem que ser viável economicamente, sob pena do quê? Dessa empresa vir a falir, e isso gera um aspecto negativo para toda a sociedade. Porque uma empresa que fecha, ela também diminui emprego
e ela também deixa de produzir bens e serviços, não é? Então, ela deixa de gerar riqueza. Então, a gente tem que tentar ao máximo, inclusive criar uma legislação protetiva para o microempresário, para que ele possa ter condições de se manter no mercado, ok? Legal. O que mais que a gente precisa saber sobre isso? Vamos lá, olha só. Então, se a gente fosse resolver a nossa situação problema, na verdade, quais então são os princípios que o nosso amigo João precisa seguir para montar o seu pet shop? Ora, ele tem que saber que a empresa dele tem que respeitar esses princípios que nós falamos, tem que respeitar a ordem econômica constitucional, certo? E, além disso, respeitar as leis ordinárias. Eu coloquei aqui lei ordinárias, mas no sentido que pode ser, na verdade, qualquer tipo de lei, leis complementares, enfim, medidas provisórias, não importa. O fato é que uma empresa, para manter a sua função social, ela tem que respeitar os comandos constitucionais e ela tem que respeitar também qualquer tipo de lei, seja voltada para o consumidor, para o próprio empresário, para a atividade empresarial ou para o seu tratamento com os trabalhadores, ok? É isso. Então, eu volto com vocês daqui a pouco para a gente ver a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, agora a gente vai resolver mais um problema do nosso amigo João. Bom, vamos retomar o que a gente já viu hoje. A gente já aprendeu que o João, para ele montar um pet shop, ele tem que ter capacidade civil. Ele não pode ser um dos impedidos legais. Ele precisa respeitar todos aqueles princípios que nós vimos na Constituição e, inclusive, as leis ordinárias, não é? Para que seja o regime jurídico a regulamentar a atividade empresarial do João. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho no nosso conteúdo e a gente vai resolver o terceiro problema que o João pode enfrentar para criar o seu pet shop. Vamos lá. Olha só, então para a gente continuar a nossa caminhada, a gente precisa conhecer, pessoal, na verdade, a gente precisa conhecer um pouquinho as classificações e mais alguns requisitos que o João vai precisar, que estão presentes no nosso ordenamento jurídico, para que ele possa, então, criar a sua empresa e atuar como empresário individual, certo? Quais, então, são as possíveis classificações e requisitos para eu exercer uma empresa? Vocês viram que está aqui em nosso ordenamento jurídico. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, o que é ordenamento jurídico? Na verdade, ordenamento jurídico é o conjunto de leis que nós temos no nosso país. Eu digo lei num sentido mais restrito, mas na verdade, o ordenamento jurídico é como se fosse a ordem jurídica, ou seja, o conjunto de todas as regras, as normas que estão presentes no Brasil, que fazem parte da legislação brasileira, vamos pensar assim. Isso é ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico voltado para o direito empresarial, será que ele impõe algum tipo de classificação, algum tipo de requisito específico para exercer uma empresa? O que você acha? É isso que a gente vai descobrir agora. E para isso, a gente começa avançando o nosso estudo. Vamos lá. Pois bem, então para ser empresário, o que na verdade eu precisaria criar? Eu preciso ter que tipo de exigência? A gente já aprendeu que o empresário, pessoa física, é o quê? O empresário individual, é aquele que vai atuar sozinho na atividade empresarial. Ele não vai ter sócios, certo? Por que ele não vai ter sócio? Porque ele não é uma pessoa jurídica. Ele não está criando uma pessoa jurídica, uma sociedade, não. O empresário, pessoa física, para que ele tenha a possibilidade de ser empresário,
ele precisa atender certas exigências. Quais são elas? Primeiro, atuar de forma profissional. Concorda comigo? Legal. Além disso, desenvolver atividade econômica. Porque, gente, se eu não exercer atividade econômica, se eu não buscar o lucro, eu não sou empresário, certo? Para que uma das características, uma das exigências ou requisitos para me tornar empresário, o que eu preciso? Eu preciso necessariamente desenvolver atividade econômica que busca o lucro. Ah, e se eu quiser, professora, criar uma atividade beneficente, filantrópica, aí você não é empresário, certo? Para que eu seja empresária, a minha atividade ela tem que ser econômica, por quê? Porque ela tem que sempre buscar o lucro, ok? Então, isso é uma questão bem certa pra gente. Além disso, a atividade tem que ser organizada. Como assim, gente, atividade organizada? Lembra que eu falei para vocês que a atividade ela tem que ter alguns elementos? Vamos lembrar quais são? Quais são os elementos para a formação de uma atividade? Eu preciso de capital, certo? Eu preciso de Opa, só tá um pouquinho ruim aqui para escrever, mas eu preciso de tecnologia, certo? Eu preciso de mão de obra, que é o trabalhador. Eu preciso de insumos. Gente, a minha letra não está ficando muito bonita, mas tudo bem, né? Então, eu preciso ter a organização de um capital investido, uma tecnologia investida, mão de obra e insumo, que é a matéria-prima. Aí eu terei uma atividade econômica organizada, ok? Além disso, o que eu vou fazer com essa atividade? Eu vou produzir ou eu vou circular bens e serviços, não é? Legal. Quais são as modalidades que eu posso criar uma empresa? Eu posso atuar como empresário individual, se eu sou pessoa física. Eu posso optar por criar uma sociedade empresária também, certo? Ou eu posso ainda optar por ser uma sociedade simples. Eu posso optar por ser uma empresa de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como EIRELI. Professora, eu não sei o que é um empresário individual, uma sociedade simples, empresário, uma EIRELI. Qual é a diferença de cada um? A gente vai aprender ainda ao longo das aulas de direito empresarial, ok? Eu só quero que vocês tenham uma noção de quais são as opções que o João, a criar o pet shop dele, ele pode atuar. Se ele quiser montar sozinho a empresa dele, ou ele vai ser empresário individual, ou ele vai ser uma EIRELI, que é uma empresa individual. Se ele quer ter sócios, aí ele vai criar uma sociedade empresária, uma sociedade simples, tá certo? E ainda, ele pode, inclusive, se adequar à microempresa, ou seja, ele vai atuar de uma dessas formas e ele ainda pode se enquadrar como microempresa, ou como empresa de pequeno porte, ou como um pequeno empresário, que seria o MEI, que é o microempreendedor individual. Aí o MEI, eu só posso ser empresário individual, certo? Então, eu posso adequar a minha empresa ainda, me enquadrar como microempresa. Então, eu posso, por exemplo, ser uma EIRELI, uma microempresa. Eu posso, por exemplo, ser uma sociedade empresária e ser uma empresa de pequeno porte. E eu posso ser um empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou ainda um pequeno empresário. Ou seja, essas são as opções que o ordenamento jurídico nos permite. Então, eu vou escolher o tipo empresarial que eu quero me enquadrar, primeiramente, certo? E depois, quando eu me tornar, por exemplo, uma empresária individual, eu ainda posso, se eu me enquadrar nos requisitos da lei complementar 123, que a gente vai falar ainda dela, se eu ainda preencher os requisitos, eu posso optar por me tornar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ou ainda um microempreendedor individual. Mas isso se eu quiser. Eu posso ser simplesmente apenas um empresário individual, ok? Legal, então vamos avançar mais um pouquinho. Além disso, se eu resolver então
realizar um regime tributário, por exemplo, se eu resolver me tornar uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, ou ainda um pequeno empresário, o que na verdade eu vou fazer? Eu tenho que respeitar uma receita bruta anual, certo? Gente, por que o empresário individual ele resolve se tornar uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, ou um pequeno empresário? Por que ele resolve? De repente, porque ele vai ter um regime chamado de Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado. É por isso que ele se adapta ou que ele se enquadra uma microempresa. Essa é a vantagem, entendeu? Eu posso ser simplesmente uma empresária individual, mas se eu quiser ainda ter uma tributação mais simples, eu posso me adequar ou como microempresa, ou empresa de pequeno porte, ou pequeno empresário. Só que aqui, esses valores que estão aqui nos slides de vocês, eles estão um pouco desatualizados. Então, eu vou atualizar aqui com vocês, tá bom? Na verdade, hoje, atualmente, nós estamos falando de 2018, para eu me tornar uma microempresa, a gente teve uma mudança recente na legislação, eu posso ter até um faturamento de 900 mil, ok? Com a mudança recente que nós tivemos. Se eu quiser me tornar uma empresa de pequeno porte, eu ainda posso até ter um faturamento até 4.800.000, certo? 4.800.000, tá? 4.800.000. Ou seja, a gente teve um aumento um pouquinho aí desse valor. Para eu ser um microempreendedor individual, eu, na verdade, terei um faturamento atual de até 81 mil, tá? Então, a gente teve uma atualização aí da lei. Essa daqui é super recente, que nós tivemos em relação à tributação, tá certo? Perdão, gente. Então, eu vou colocar aqui, tá? Ali não tá aparecendo. Então, 900 mil. Aqui é 4,8, ou seja, 4.800.000, e aqui 81 mil, tá? Essa é a atualização que nós tivemos, tá bom? Então, atualiza aí o material de vocês, ok? Pois bem, então, essa é a grande vantagem da microempresa, da empresa de pequeno porte, e inclusive do microempreendedor individual. Então, o João, que é o nosso amigo, que a gente está resolvendo os problemas dele hoje, ele resolve ser um empresário individual. Ok, ele vai lá, ele tem capacidade, não tem impedimento, ele vai fazer o registro da atividade dele e ele se tornou um empresário individual. Se ele quiser ter uma tributação diferenciada, conhecida como Simples Nacional, ele precisa se enquadrar numa microempresa, numa empresa de pequeno porte, ou se tornar um microempreendedor individual. Aí vai depender do faturamento da empresa anual dele, ou seja, o faturamento da atividade empresarial dele no ano. Para isso, gente, ele vai ter então, se ele tiver lá pelo menos até 900 mil de faturamento, ele pode se enquadrar com uma microempresa. Se o faturamento dele for muito maior, até 4.800.000, ele se enquadra como uma empresa de pequeno porte. Mas se o faturamento anual dele for de até 81 mil, ele pode então ser um microempreendedor individual, ok? Então, os requisitos que a gente tem em relação ao enquadramento para que esse empresário possa ter uma tributação simplificada. Legal? Ok. E o que mais ainda que a gente precisa saber do direito empresarial para auxiliar o João no processo da abertura da empresa dele? Vamos lá ver. Olha só. Então, se a gente fosse resolver o problema aqui do nosso amigo João, na verdade, o que ele vai precisar então? Primeiro, ele tem que fazer a escrituração. Gente, o que é fazer a escrituração? É de tudo aquilo, é escriturar tudo que ele vende e que ele compra, ou seja, são as relações que são criadas dentro da empresa. É, na verdade, todas as atividades contábeis de uma empresa, ok? Se o João resolver ser um microempreendedor individual, o que ele vai ter que fazer? Ele precisa fazer escrituração? Não. Mas se ele resolver ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ele tem que escriturar todas as atividades contábeis da empresa dele, ok?
Então, legal. Se o João, então, se tornar um empresário individual e se ele tiver uma receita bruta inferior a 360 mil, ele, na verdade, não necessariamente terá que fazer a escrituração se ele resolver, então, ser um microempreendedor individual, ok? Mas se ele, então, tiver uma receita de até 81 mil reais e se enquadrar como um pequeno empresário individual, ele também não precisaria fazer necessariamente essa escrituração. Ou seja, essas então, na verdade, são as principais, vamos dizer assim, os principais elementos que o João precisaria saber para ele se tornar esse empresário. Ele precisa então conhecer qual o tipo tipo empresarial ele quer se adequar. Se ele quer ou não fazer uso da questão da escrituração, se ele quer ou não fazer uso desse regime tributário conhecido como Simples Nacional. E aí ele vai ter que analisar o faturamento dele, possível, e verificar então em qual modalidade ele se enquadra, tá bom? É isso, gente. E no próximo bloco eu volto falando mais um pouquinho do outro problema do João. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá! Agora a gente vai saber mais um problema, uma situação problema do nosso amigo João, que ele pode enfrentar a vir a constituir a sua empresa, né? Ou seja, a sua atividade, que é o pet shop. E para isso, a gente vai conhecer então a nossa quarta situação problema. Vamos lá! Se João, ele cumprir todos os requisitos legais para se tornar um empresário, ou seja, se ele é uma pessoa capaz, não tem impedimento legal, ele conhece a função social da empresa, lembra todos os princípios que a gente viu? Se ele se enquadra como uma microempresa, então se ele tiver lá um faturamento de até 900 mil, que a gente viu, né, que é o valor super atualizado que nós tivemos recentemente agora. Ou se não, ele se torna um MEI, que é o microempreendedor individual, desde que o faturamento dele não ultrapasse 81 mil ano. Mas aí eu pergunto, gente, eu até falei para vocês no comecinho da aula de hoje, falei isso várias vezes. O que é dizer que João tem capacidade civil? Será que João tem mesmo capacidade? A gente já aprendeu que se ele não for capaz civilmente, ele não pode ser empresário. Mas, afinal de contas, o que é essa capacidade civil? Essa é a dúvida que a gente tem que lançar agora. Vamos entender, então, quais são os requisitos, na verdade, o conceito de capacidade civil, quem é e quem não é capaz civilmente, que seriam os que podem e os que não podem tornar-se empresários. É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos lá? E a gente começa, então, a saber o seguinte, que, na verdade, quando a gente fala de capacidade civil, nós estamos falando da capacidade plena que a pessoa pode ter para reger a vida dela. Então, por exemplo, a capacidade que ela tem para crescer, para se desenvolver, para vender bens, adquirir bens, não é? Ou seja, todos os atos da vida civil. Celebrar um contrato, celebrar um casamento, fazer um divórcio, receber uma herança, que mais? Celebrar algum tipo de obrigação, ou seja, contrair algum tipo de obrigação. Não é? Tudo isso são o quê? Atos da vida civil. Todos os atos que a gente pode realizar na nossa vida. Será que a gente tem capacidade para isso? Todos nós temos? Porque se nós tivermos capacidade civil para realizar todos os nossos atos, nós podemos, inclusive, sermos responsabilizados civilmente pelos nossos atos. Como assim, professora? Ora, o que é responsabilidade? Quando eu falo assim, eu não tenho responsabilidade por isso,
Ou seja, eu não tenho a obrigação de resolver tal situação. Quando eu falo que eu sou responsável por determinada situação, é porque eu tenho a incumbência, a competência para resolver aquilo. Porque se eu não fizer, eu sou obrigada a reparar os danos que eu posso causar em alguém. O que significa? Eu vou até voltar aqui um pouquinho com vocês para explicar isso, para deixar uma coisa mais plausível, para não ficar muito no mundo fictício do direito, né? Para ficar uma coisa mais óbvia para a gente. Eu vou dar um exemplo, certo? Vamos se eu tenho capacidade para comprar um imóvel, certo? Eu vou lá. Imagine que você esteja vendendo um imóvel para mim. A gente vai lá e faz um contrato. Para que eu possa celebrar um contrato, realizar um contrato é um ato da vida civil. Para eu realizar essa relação jurídica que nós estamos criando, que é a compra e venda de imóvel, você está me vendendo, eu estou comprando. Então, é uma relação obrigacional, uma relação contratual que nós duas estamos criando. Ok, eu tenho a obrigação de pagar por esse bem e você tem a obrigação de me entregar esse bem, não é assim? Então, eu sou uma pessoa capaz para realizar esse ato, você também é. Só que se porventura ou eu ou você não cumprir o nosso dever legal, como por exemplo, eu posso deixar de pagar por esse imóvel, de pagar a dívida que eu contraí, concorda? Você também pode me vender e simplesmente resolver não me entregar esse imóvel, ou não tiver a escritura desse bem, por exemplo, né? Pode acontecer várias coisas. O fato é que você contraiu uma obrigação comigo e eu contraí uma obrigação com você. Isso significa que se eu ou você não cumprimos com nossa obrigação legal, a nossa responsabilidade, eu posso vir a ter que reparar os danos que eu vier a causar a você e da mesma forma você também vai ser obrigada, você vai ser responsável por reparar os danos que você ocasionou a mim. Isso é capacidade, isso é responsabilidade civil. E isso, gente, está em todos os nossos atos, em todas as relações que a gente constrói na sociedade. Seja no momento em que a gente celebra um casamento, que a gente realiza um divórcio, que a gente recebe uma herança, que a gente tem um filho, certo? A gente sempre está contraindo obrigações. E a gente é obrigada, porque nós somos capazes, seres capazes, de responder pelos nossos atos. Ok? Legal, então vamos lá para a gente voltar na nossa conversa. Ou seja, isso significa que se eu tiver capacidade de direito, basta eu nascer para eu ser uma pessoa capaz de direito. Se eu nasci com vida, eu sou capaz de direito. E além disso, eu preciso ter capacidade de fato. O que é capacidade de fato? É aquela em que eu posso exercer os atos da minha vida civil. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele tem capacidade de direito? Sim. Mas ele tem capacidade de fato, ele pode exercer os atos da vida civil? Um bebê de 9 meses pode? Claro que não. Ele não tem capacidade de fato, mas ele tem capacidade de direito. Agora, e um ser humano que não tem nenhum tipo de doença, não tem nenhum problema, nada, que tem 20 anos de idade, ele tem capacidade de direito? Sim. Ele tem capacidade de fato? Sim, porque ele pode exercer os atos da vida civil. Quando nós temos as duas capacidades, a gente diz que a gente tem capacidade civil plena, certo? Então, nós temos a legitimação para realizar os nossos atos, eles são legítimos, certo? E, além disso, a gente tem personalidade jurídica. Quando eu tenho capacidade civil plena, a gente está dizendo que o ser humano ele tem o quê? A sua personalidade jurídica, portanto, os seus direitos que devem ser respeitados, ok? Então, isso é capacidade. Para que eu me torne empresário, eu preciso ter capacidade civil plena, tá certo? Preciso ter capacidade, salvo raras exceções, mas eu preciso ter capacidade civil plena para iniciar uma atividade comercial. Para me tornar um empresário individual, para iniciar essa atividade, eu tenho que ter capacidade de direito e capacidade de fato. Poder exercer os atos da vida civil. Legal. Agora a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente precisa pensar justamente quem é que tem então essa personalidade civil. Vamos lá para a tela para a gente ver. Olha só. Então, na verdade, a gente tem algumas teorias para dizer sobre a personalidade civil.
Como eu já falei para vocês, na verdade eu já falei um pouquinho só para a gente retomar. Quando que eu me torno uma pessoa com personalidade e com capacidade? Quando, gente, dizer que uma pessoa tem personalidade é que ela é uma pessoa. Quando que a personalidade, ela ocorre? Quando a pessoa nasce com vida, certo? Aí diz assim, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O nascituro é aquele bebezinho que está dentro da barriga, quando a mãe está ainda, né, na condição de gestante. Esse bebê que ainda não nasceu, ele também tem os seus direitos. Por exemplo, ele tem direitos hereditários. Imagine que a mulher está grávida e o marido, que é o pai da criança, vem a falecer. Os bens desse pai também serão repassados ao nascituro, que é esse bebê que ainda não nasceu. Por isso que a lei põe a salvo, ou seja, a lei, ela permite que sejam respeitados os direitos desse nascituro, certo? Aí a gente tem algumas teorias, que não importa tanto pra gente aqui, que tentam explicar a teoria natalista, que vai dizer que, na verdade, esse bebê ele tem que nascer com vida, certo? Para que ele tenha capacidade. Aí vai dizer que na teoria da personalidade condicionada, não, ele tem que simplesmente ele tem que justamente estar condicionado esse direito para que ele tenha personalidade. E a teoria concepcionista, que na verdade é aqui válido para o Brasil, tá? Que é que importa para a gente, que vai dizer que não, que basta ter a concepção. O que é concepção? Basta a gravidez, certo? Esse nascituro, ele vai ter os seus direitos respaldados desde que a gente tenha a concepção. Então, ele não precisa necessariamente nascer com vida. Ele terá personalidade se ele nascer com vida, ok? Mas, se ele ainda for o nascituro, a lei prevê os direitos dele, tá bom? Isso aqui, gente, nem é tão importante pra gente assim. É mais para vocês saberem que o que é importante pra gente saber aqui, na verdade? Que a personalidade, ela nasce com a vida, certo? Aquele nascituro que está lá na gestante, ele não tem personalidade ainda porque ele nem nasceu. Porque pra gente o que vale a teoria é o quê? É a teoria da concepção, certo? Mas, se ele nascer com vida, se ele vier a morrer, por exemplo, né, pode ser que ele não vai ter gerado a sua capacidade civil, mas pode ser que ele venha a ter direitos enquanto nascituro, tá? Isso é que é importante, ok? Legal. E para a gente avançar mais um pouquinho sobre essa questão da capacidade, vamos lá para a nossa próxima tela. Se é capaz aquele que tem personalidade que nasce com vida, quem é que é incapaz, segundo a nossa legislação? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, gente, um menor de 16, ele sempre será absolutamente incapaz, tá? Ele não realiza nenhum ato da vida civil sozinho. Se ele precisar realizar algum ato da vida civil, o que ele vai fazer? Ele vai fazer junto com quem? Com os seus pais, com os seus responsáveis. Geralmente são os pais, mas são os seus responsáveis legalmente. Se ele precisar, por exemplo, entrar com uma ação judicial pedindo, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que o menor de 16, ele precisa entrar com uma ação judicial para buscar uma ação alimentícia. Imagine que ele precisa receber alimentos de uma ação judicial, né? Imagine que os pais são separados e o pai não paga alimentos, não paga pensão para essa criança. Imagine que ela tenha 10 anos de idade. Ela pode entrar com uma ação judicial contra o pai? Sozinha, não. Por quê? Porque ela é absolutamente incapaz de exercer esse ato da vida civil. Ela vai precisar ser o quê? Representada pela mãe, ou por qualquer outro, pela avó, enfim, quem for responsável legalmente por essa criança. Isso significa, meus caros, que uma menor de 16 anos não pode se lançar como empresário, de modo algum, tá certo? Ele não pode, então, se fazer valer como empresário porque ele é absolutamente incapaz. E a gente já sabe que só pode se tornar empresário quem for capaz de exercer os atos da vida civil. Não é isso? Legal. Só que além dos absolutamente incapazes,
nós também temos os relativamente incapazes, que são aqueles que podem exercer alguns atos e outros não. Vamos lá para a gente ver quem são eles. Os relativamente incapazes, eles podem exercer alguns atos, tá, gente? Quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16 e os menores de 18. Os ébrios habituais, ébrio habitual, para quem não sabe, são os alcoólatras. Geralmente aquelas pessoas que habitualmente estão embriagadas, ok? E os viciados em tóxico. Aqueles que por alguma causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Aqueles que estejam internados em coma, por exemplo, né? Os pródigos, que são aqueles que gastam dinheiro demais, tá? Esses também não são possíveis de exercer todos os atos da vida civil, principalmente ligados ao patrimônio. Então, para a gente justamente resolver a nossa situação problema 4, olha só, significa que o João tem capacidade civil, gente? Ele tem. Ele pode, então, se tornar empresário? Claro que sim. Afinal de contas, você concorda comigo? O João não é um absolutamente incapaz e muito menos um relativamente incapaz. Por isso, ele pode, então, tornar-se empresário. Legal, né? Então, eu volto com vocês daqui a pouco para a gente avançar mais ainda no conteúdo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Olá, pessoal. Olha só, gente, tendo em vista que a gente teve o vídeo da abertura da aula de hoje, que ela trouxe alguns dados, porque assim, a gente, infelizmente, no direito, a legislação muda, e muda muito rápido. Né? Então, às vezes, sempre as aulas elas estarão atualizadas, né? Então, sempre o professor vai atualizar os dados para vocês. Mas nem sempre, às vezes, o material ou o vídeo que já estava lá presente, ele vai estar atualizado. Então, o que na verdade, vamos dizer assim, o que é importante? A gente saber o dado atualizado. O que vai ser cobrado de você? O dado atualizado. Aquilo que está sendo justamente direcionado na aula, tá? Então, eu estou dizendo isso em relação à questão do faturamento, né, que a gente viu, inclusive, no vídeo do início da aula, ele fala um faturamento de 60 mil do microempreendedor individual, mas a gente teve a atualização da lei, é 81 mil, né, o faturamento anual. Então, é esse valor atualizado que você tem que guardar, que você tem que anotar no seu material, e é isso que tem que ser exigido nas atividades, em questões, enfim. Tudo bem? Ok? Tá certo. Então, agora, antes da gente provocar novas situações em vocês, eu queria só retomar tudo que a gente viu na aula de hoje para ficar bem claro para nós. A gente viu a situação de uma pessoa que atuou como empregado durante 10 anos e que resolveu se lançar no mercado como empresário individual. A gente viu que para isso ele tem que ter capacidade e ele tem que ter o quê? Não pode ser um impedimento, tem nenhum tipo de impedimento legal. A gente percebeu que o João, para montar o pet shop, ele não tem nenhum impedimento e ele também não tem nenhum problema de capacidade. Por quê? Porque o absolutamente incapaz é menor de 16, que não é o caso do João, e o João também não tem nenhum problema daqueles que são os relativos incapazes.
O João não tem problema de ser pródigo, né? Não é um ébrio, não é um viciado em tóxico, não tem nenhum tipo de situação transitória ou permanente que pode deixar dele exprimir a vontade dele, né? Por exemplo, ele não está lá em coma, ele não tem nenhum tipo de deficiência que possa impedi-lo de realizar o ato da vida civil. Portanto, ele é capaz. A gente viu, então, que para ele se lançar como empresário individual, ele pode escolher algum tipo de empresa, né? Ele pode, por exemplo, ser um empresário individual, ou ele pode montar uma sociedade, ou ele pode ainda adotar uma EIRELI, que vocês vão aprender ainda nas próximas aulas. E se ele quiser ter um tratamento tributário simplificado, ele ainda pode se adequar como microempresa, empresa de pequeno porte ou um microempreendedor individual, desde que ele respeite lá o faturamento e respeite os requisitos da lei. E mais que tudo isso, para o João ser um empresário individual de um pet shop responsável socialmente, que atenda a função social da empresa dele, ele precisa respeitar todos aqueles princípios. Não é isso que a gente viu, os princípios constitucionais, tá certo? Legal. Então agora, para provocar uma nova situação, a gente fechar a nossa aula de hoje, eu desafio você a pensar mais um problema. Vamos lá. E se o João, ele ainda não realizou o registro dele na junta comercial? Para quem não sabe, uma das obrigações de uma empresa é justamente, né, uma das obrigações do empresário é, antes de realizar a atividade comercial dele, ele fazer o registro na junta. Tá certo? Antes de tudo, ele tem que fazer justamente o registro dele na junta comercial. Só que ele já iniciou as atividades do pet shop dele. Opa! Então, peraí. O João iniciou a atividade antes de fazer o registro? Isso é possível, gente? O registro na junta comercial é ou não requisito para caracterizar o empresário? Então, olha só. Em poucas palavras, eu explico para você. Todo empresário que quer se lançar no mercado, ele tem que fazer o seu registro, certo? Existem algumas empresas, por exemplo, uma sociedade simples, que ela vai fazer um registro no cartório de pessoas jurídicas. Mas o empresário em si, ele faz o registro na junta. E ele tem que fazer isso antes de iniciar a atividade. Mas e se ele não fizer? Ele cometeu algum tipo de irregularidade? O que você acha? Parece que sim. Mas será que isso impede a realização da atividade comercial? Ou seja, a minha dúvida é, eu preciso realizar o registro para iniciar a atividade ou eu posso começar minha atividade empresarial sem fazer um registro? Vamos lá para a gente ver? Olha só. Então, na verdade, gente, o registro do empresário, ele é uma obrigação imposta legalmente para todo e qualquer empresário. Ele tem que fazer isso antes de iniciar a atividade. Agora, vamos supor que ele não faça. Ele vai se tornar o quê? Uma empresa irregular. Qual é o problema, professora, de me tornar uma empresa irregular? Se eu for uma empresa irregular, o que vai acontecer? Eu não posso nunca requerer qualquer tipo de recuperação judicial, buscar a recuperação da minha empresa. Eu não posso pedir a falência de uma outra pessoa. Vamos supor que uma outra empresa esteja devendo para mim e eu quero pedir a falência dessa empresa. Eu não posso. Se eu for uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, o sócio ou titular, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter responsabilidade ilimitada, ou seja, sem limite, pelas dívidas da empresa dele. E além disso, ele não vai poder participar de nenhum tipo de licitação. Claro, por uma questão óbvia. Por que eu não vou poder participar de licitação? Justamente porque eu não vou poder iniciar, me apresentar para um órgão público, porque o órgão público vai exigir, inclusive, o meu registro na junta. Se eu não tenho registro na junta, obviamente que eu não vou poder participar de nenhum processo de licitação, tá certo? É isso então, meus caros, que era o meu recado para vocês hoje. Eu abro agora o diálogo com os professores para sanar algumas dúvidas de vocês. Aquelas que porventura a gente não conseguir, a gente vai conversando ainda, né, em outros momentos para poder tentar solucionar e sanar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então vamos lá.
olha que pergunta bacana que a gente tem aqui. Professora, eu gostaria de saber a responsabilidade... Só um minutinho, porque agora... Isso, obrigada. Aí, gostaria de saber sobre as responsabilidades do empresário individual. Até onde e em que caso seus bens próprios podem se fundir com a responsabilidade da empresa? Essa é uma pergunta super importante, que eu acredito que em outros momentos das aulas de vocês, vocês ainda irão abordar essa questão da separação entre os bens e as dívidas da empresa do empresário individual. A regra, meus queridos, que o empresário individual, por ele ser uma pessoa física, a regra é que ele se responsabiliza, sim, por todas as dívidas da sociedade, desculpa, por todas as dívidas, não da sociedade, porque ele não tem sociedade, mas todas as dívidas da atividade empresarial. Isso significa que não tem como separar os patrimônios e os bens da atividade dele como empresário e da atividade dele pessoal. É por isso que ser empresário individual hoje é um tanto difícil, principalmente se for uma atividade muito complexa. Inclusive, só adiantando um pouquinho o conteúdo, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ela foi criada justamente para impedir essa responsabilidade ilimitada do empresário individual. Por quê? Porque na EIRELI, a gente também é uma empresa individual, só que é uma empresa individual que cria uma pessoa jurídica. Então, separa os bens e o patrimônio da pessoa jurídica da pessoa física, que é o empresário individual. Isso na EIRELI. Como empresário individual, nós não temos essa separação. Não tendo essa separação, significa que o empresário individual, ele responde sim, enquanto pessoa, por todas as dívidas e, por tudo aquilo que ocorrer na atividade empresarial. Tá certo? Boa pergunta. Gente, eu me despeço de vocês agora, desejando aí uma ótima semana, bons estudos. Fiquem com o nosso vídeo final para que vocês, então, tenham aí sucintamente tudo aquilo que foi abordado na aula de hoje. Até mais! Olá! Chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Direito Empresarial. Ao longo da unidade, acompanhamos diversas situações pelas quais João passou ao decidir abrir seu próprio negócio. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, você buscou informações para verificar se João não tinha nenhum impedimento legal para abrir o seu negócio e também indicou quais entidades envolvidas nesse processo. João precisa ter plena capacidade civil, ou seja, ter mais que 18 anos, responder por seus atos e não ter qualquer tipo de impedimento, como a interdição. Na SP2, você conheceu as fontes do direito empresarial e os princípios que o regem. Para auxiliar João, conta o seu posicionamento e indagou-se qual a função social da empresa Dog & Cat. E quanto à livre concorrência, como ela ocorre no mercado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A função social da empresa diz que ela deve atender e compreender seus fins econômicos e sociais. Deve atender também os valores do trabalho, preservação e obtenção da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a preocupação de João se estendeu a atender a função social, oferecendo a venda de produtos com qualidade destinados a esse segmento, constituindo uma empresa ecologicamente correta. Assim, João instalou coletores de água da chuva e começou a apoiar projetos sociais locais de proteção aos animais de estimação abandonados. Na SP3, João tomou conhecimento da existência de um órgão governamental responsável por garantir a livre concorrência no mercado, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele conheceu também as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do objetivo de João, ele encontrou duas possíveis opções que podem ser aplicadas em seu negócio: ser microempreendedor individual ou abrir uma microempresa. Para se tornar um microempreendedor individual, deve-se ter um faturamento anual de até R$60 mil, não ser sócio ou titular da empresa e é permitido contratar apenas um empregado, que receberá pela prestação de seus serviços um salário mínimo ou piso da categoria, sendo garantido todos os demais direitos trabalhistas. Para abrir uma microempresa, deve-se ter um faturamento anual de até R$240 mil, podendo ter até 19 funcionários. Para a abertura de seu negócio, João optou pelo MEI, Microempreendedor Individual,
podendo posteriormente migrar para outra forma de constituição empresarial. Na SP4 se desdobraram questões relacionadas com a responsabilidade civil, com o compromisso assumido, com os ressarcimentos de danos causados e com tipos de responsabilidade. Como essas novas colocações foram analisadas por João? E quais os reflexos delas na abertura da empresa? Quanto à responsabilidade civil, João deve estar ciente de que responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa, zelando pela qualidade e pela segurança de seus produtos e serviços prestados. Se uma vacina causar algum tipo de reação em um animal, João responderá ao dano causado a fim de repará-lo. Por questões como essa, é imprescindível que João conheça seus fornecedores, prestadores de serviços e funcionário, visando zelar pela reputação da empresa. Para se aprofundar no conteúdo dessa unidade, você pode assistir alguns vídeos que reforçam as ideias que foram vistas em nossas aulas. No canal Saber Direito, que você encontra disponível no site YouTube, o vídeo Curso Teoria da Empresa, Aula 2, Vídeo 1, fala sobre atividade empresarial e responde questões em relação à exigência para o exercício da atividade empresarial e seus impedimentos legais. No site Publica Direito, há um artigo de Lorena Salles Silveira que analisa a função social da empresa e as limitações quanto à aplicação da responsabilidade social, analisando pontos essenciais como a ética empresarial. Lembre-se de que os materiais disponibilizados para você são atuais e têm a função de enriquecer seu aprendizado. Também com foco em aprimorar seus estudos, as questões do Faça Valer a Pena irão te trazer base para que você se prepare para prestar um concurso em âmbito local e nacional. Por isso, é sempre bom manter-se em dia com as atividades. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático. Bons estudos!